Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Sport 5, decisão 0. E foi isso mesmo que aconteceu. O Sport dominou o jogo do começo ao fim. Do mesmo jeito, tá pessoal? Eu vou até frisar isso aí, porque muito falar, porque o Náutico ganhou da equipe do Sport, se for sub-20, não importa. Foi o Sport do Recife que jogou dentro da equipe do Náutico. Para mim, do mesmo jeito que hoje jogou o Sport do Recife, sendo que a equipe considerada titular pelo seu treinador, Roger, e a equipe demonstrou um bom futebol, tá? Claro que o Decisão pouco conseguiu fazer, né? À toa que a equipe que hoje, né, está em Goiânia deu 3, 4 chutes, sendo deles 2 pro gol. É muito pouco, e o Sport amassou mesmo, foi para cima. Teve mais intensidade, volume de jogo. O Filipinho, para mim, foi o melhor jogador em campo. Filipinho, Barleta e o Maia, tá? Até anotei aqui o Gustavo Maia. Foram 3 jogadores que, para mim, jogaram muito mesmo. Grata surpresa de ver o Zé Roberto voltando a fazer um gol, né? Por mais que foi de pênalti, mas depois de mais de um ano, 2 meses, mais ou menos, que ele não atuava, né, profissionalmente, diante de uma lesão de ligamento cruzado que ele teve, e conseguiu fazer o gol de pênalti. O Aju também fez seu golzinho, né? E o que me impressionou muito foi o volume de jogo do Sport, a intensidade, o perde pressão, marcando lá em cima. A equipe rubro-negra não deu espaços para a equipe do Decisão, por mais que a equipe do Decisão não foi uma equipe tão efetiva nos contra-ataques, por justamente o Sport já pressionar e fazer com que ele esticasse essa bola a todo momento. Aí o Aju e também o Ramon tiveram uma condição hoje mais tranquila, tá? Foi uma condição para eles, em certos momentos, mais de 70%, 80% do jogo. A zaga do Sport pouca foi acionada, porque a equipe também do Decisão pouco fez, tentando só chutes de média e longa distância. E a equipe do Sport do Roger me mostrou uma equipe muito interessante mesmo, de muita intensidade, de triangulações, de inversão de jogo, do Filipinho a todo momento passando. Então isso me chama bastante atenção, né, diante das circunstâncias do Sport Clube do Recife, né? O Sport montando seu elenco, um treinador novo, presidente novo, tudo novo. Foram apenas, eu acredito que são 32 dias da gestão, 32, 33 dias da gestão do atual presidente do Sport Clube do Recife, tá? Então, eu vejo que a equipe se portou muito bem, tá? O Barleta até dá uma declaração no intervalo do jogo, que ele fala o seguinte: tá aqui quem realmente queria estar. Isso é verdade. Claro que os outros jogadores que não estão no Sport Clube do Recife já saíram, os jogadores que tinham contratos altos, e contratos aí que o Sport não teria condições também de pagar. Mas é uma frase muito forte, mas é uma frase que serve bastante para o atual momento, né? E ele até termina que todo clube tem suas condições financeiras, sendo que o Sport, nesse momento, passa por um momento aí muito instável financeiramente, mas ele acredita em tudo que vem acontecendo, e até o próprio treinador Roger, na sua coletiva, ele confirma que já foi pago o primeiro mês antecipadamente dos jogadores da equipe do Sport Clube do Recife. O Roger também ele dá uma declaração bem bacana quando ele fala assim: formar e desenvolver atletas. Isso ele fala muito da base. Então isso é muito bacana. Espero eu que ele consiga com esse pensamento, que ele siga com esse pensamento de pensar na base, de formar atletas, de desenvolver atletas, acreditar no potencial dos jogadores que jogaram os 3 primeiros jogos, né? Mas gostei do que eu vi, um esporte muito interessante, um esporte que eu quero ver mais vezes. Já tem um jogo contra o Vitória muito pressionado no sábado, às 17 horas, na Ilha do Retiro. Vejo que o Sport tem tudo para fazer também um bom jogo, botar sua intensidade, botar aí um padrão de jogo do Roger que é muito interessante, e depois ainda tem um jogo na quarta-feira diante da equipe do Maguari, e depois o clássico diante da equipe de Santa Cruz na Ilha do Retiro.
foi um bom jogo para Sport, para os jogadores voltarem a ter confiança. Quando você consegue um placar aí mais elástico, né, de 3, 4, 5-0, isso dá muita confiança ao elenco, dá muita confiança também ao treinador, à sua metodologia de trabalho. Outro ponto, teve um impedimento aí mal marcado, tá? Pelo bandeirinha, que o Max encaixa um passe perfeito para o Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho vai lá, faz o gol, mas é marcado impedimento, não estava. Gustavo Coutinho também foi um jogador que não conseguiu render. E eu não vou falar nem ponto negativo, mas é um jogador que não conseguiu performar, que foi o Max, um jogador que errou muitos passes. Eu contei pelo menos 7 passes errados, mas é um jogador que eu acredito que com o tempo possa render para a equipe do Sport. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral aí, ó. Vamos embora.